Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Muito obrigado por participarem da nossa super live solidária para apoiar os nossos amigos do PMI do Rio Grande do Sul. Bem-vindos a mais uma sessão da nossa super live. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Falcão, sou do time do PMI Latam, que presta apoio aos 15 capítulos brasileiros do PMI. E como vocês sabem, em todo o Brasil, a mobilização para ajudar as vítimas das enchentes ela tem sido intensa. Aqui no Ceará, eu sou de Fortaleza, estou em Fortaleza, no Ceará, também enviamos toneladas de alimentos, roupas, milhares de litros de água potável para as mais de 500 mil pessoas, nossos irmãos e irmãs que estão desalojados no Rio Grande do Sul. Todo o Nordeste, centenas de instituições governamentais, instituições sem fins lucrativos e empresas têm direcionado seus esforços para apoiar nossos amigos gaúchos. Obrigado a todos vocês por nos ajudarem a mobilizar também a comunidade de gerenciamento de projetos em toda a América Latina. Por favor, lembrem-se, além de comprar o seu ingresso, vocês podem contribuir com qualquer quantia ou qualquer valor por Pix, pelo QR Code na tela, que aparece aqui, se vocês estiverem no Brasil. Se vocês estiverem fora, né, se não estiverem no Brasil, pelo link do PayPal, aqui embaixo tem um botão clicável que leva diretamente para o link. A Super Live segue em frente, mas ainda teremos hoje também Manuel Ortiz, Luiz Guardado, Miss Princess Scott, Farah Abdullayan, Lilian Buschik, José Finóquio, Luciana Lessa e Emanuel Bogado. É um time realmente de peso, né? Nosso próximo palestrante atua como voluntário em várias organizações sem fins lucrativos, possui uma vasta experiência como professor em diversas instituições renomadas, inclusive na PUC do Rio Grande do Sul, e ele também é autor de 5 livros e possui mais de 230 mil alunos no LinkedIn Learning. Obrigado, Mário Trentin, por participar desse evento com a gente, e o palco é todo seu. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, parabéns a todo mundo que está aí apoiando essa iniciativa, né, pessoal? Então, nós ainda da comunidade de gerenciamento de projetos, que temos o nosso dever de utilizar esse conhecimento para o bem também. Então, é muito bom mesmo essa iniciativa do PMI, especialmente aqui do PMI Rio Grande do Sul, mas todos os chapters mobilizados. Estou vendo aqui mais de 300 pessoas. Pessoal, realmente façam as suas doações, vocês sabem toda a dificuldade que a gente tem visto lá no Sul e que não para por aqui, né? Agora nós estamos numa gestão de crise, que acho que muitos dos colegas vão falar aqui em relação a isso, mas nós vamos ver ainda com um momento de reconstrução muito grande daqui para frente e com toda certeza vamos precisar do conhecimento de gestão de projetos de vocês, de colaboração em áreas governamentais, organizações sem fins lucrativos, enfim, uma série de coisas aí que ainda vão demorar muito tempo, infelizmente, porque não é somente esse primeiro, vamos dizer, esse primeiro combate aqui da crise que tem acontecido no Rio Grande do Sul. E eu quero falar para vocês sobre o Gerente de Projetos Sem Fronteiras, então estou aqui representando o PMI, vou compartilhar a tela aqui com vocês para fazer uma apresentação sobre uma área nova do PMI, talvez vocês não conheçam ainda, que é o Gerente de Projetos Sem Fronteiras. Então, essa é uma organização que faz parte agora do PMI como um todo, tá? Se vocês tiverem perguntas, vão deixando as perguntinhas aí. Eu estou com uma tela só, mas a gente vai ter um tempo de perguntas lá ao final. Então, o Gerente de Projetos Sem Fronteiras, pmwb.org, é uma organização sem fins lucrativos que nasceu independente do PMI, vai ter um histórico daqui a pouco, mas fundada por membros e voluntários do PMI em 2014. Eu fui um dos fundadores do Gerente de Projetos Sem Fronteiras, é uma organização sediada nos Estados Unidos, criada pela Diana Landers, com mais um grande grupo aí de membros, na época, voluntários do PMI, que queriam, vamos dizer, arregaçar as mangas e gerenciar projetos mesmo sociais, que o PMI tem os seus chapters, tem o seu braço educacional, que eu vou explicar aqui também, da Fundação Educacional do PMI, mas ele não tinha uma atuação de, vamos dizer, designar gerentes de projetos para ir trabalhar em outras ONGs, e é isso que o PMWB fez
nos últimos 10 anos, desde 2014 para cá, e agora o PMWB passa a fazer parte do PMI, ele foi integrado ao PMI como seu braço social. Então, vocês devem ter visto aí as comunicações, mas é o local onde vocês vão poder se voluntariar não só para projetos no Brasil, mas projetos no mundo de execução junto a outras ONGs, né? Então, nossa agenda hoje é falar sobre esse braço social do PMI. Hoje ele se chama Social Impact, ou Social Impact at PMI, que tem duas grandes vertentes. Uma é a Fundação Educacional, que vocês devem conhecer, vou falar dela daqui a pouco, né? O PMI Education Foundation. E o outro é o PMWB, o Project Managers Without Borders, que nos mostra aqui essa estrutura de programas, propósitos e como é que isso funciona. E depois lá no final eu vou falar como é que vocês podem se envolver no próprio site do PMI, no próprio site do PMWB e como que essas iniciativas estão ocorrendo aqui, tá? Bom, por que a gente implementar essa mudança através dos projetos, né? Como eu falei para vocês, ele nasceu em 2014. Tive o prazer de ser um dos fundadores, fui membro do Board of Directors do PMWB em 2014 a 2016, onde criamos a estrutura organizacional, um escritório de projetos global. Se der tempo, vou mostrar aqui metodologias e templates para vocês, com o objetivo de que estes voluntários do PMWB, eles fossem designados para trabalhar em outras ONGs. Nós gerenciamos projetos dos Engenheiros Sem Fronteiras na América Latina e na África, gerenciamos projetos dos Médicos Sem Fronteiras, gerenciamos projetos de outras fundações e ONGs como o I3E, projetos de digitalização, de tecnologia na África. Então, basicamente, o funcionamento aqui do PMWB é quando uma outra organização, que também tem que ser sem fins lucrativos, ela precisa gerenciar um projeto, aí ela submete uma proposta para o PMWB, e o PMWB monta, vamos dizer, como se fosse um time de consultoria para cuidar daquele projeto, sendo que todos são voluntários, e faz isso gratuitamente. Então, por exemplo, né, Médicos Sem Fronteiras precisava construir alguns tipos de infraestrutura lá na África, e aí precisava de gerenciamento, cronogramas, boas práticas, documentação, metodologia. Os Médicos Sem Fronteiras poderiam contratar uma consultoria, né? Contratar uma empresa privada aí, por exemplo, uma McKinsey, Accenture, enfim, alguma organização. Ou ele tem a opção de submeter este projeto para o PMWB, Gerente de Projetos Sem Fronteiras. A gente vai analisar aqueles projetos ali e propor que os voluntários tomem conta desse projeto. Então, é aqui onde você, como voluntário, você tem a chance, vamos dizer, de realmente trabalhar em projeto, né? Muita gente me manda mensagem aí, né, Mário, como é que faço trabalhar? Posso trabalhar de graça na sua empresa, né? Como é que faço trabalhar no PMI? Enfim, não existem esses outros trabalhos gratuitos aí, porque as empresas privadas não contratam trabalho gratuito, né? Não pode fazer isso. E o PMI, através dos seus chapters, ele tem outro propósito, que é a comunidade, eventos como estamos aqui, certificações, padrões e tudo mais, e não se engajar nesses contratos, né? Então, o PMWB faz um contrato junto com o Engenheiros Sem Fronteiras, faz um contrato com Médicos Sem Fronteiras, faz um contrato com a Cruz Vermelha, enfim, com cada uma dessas organizações, para que ela possa designar. Então, aí ele vai lá procurar entre os voluntários especialista em cronograma, planejador, assistente de projetos, enfim, os mais diversos voluntários aí. Você vai fazer o seu termo de voluntariado para aquela função, quantas horas você vai designar isso, e funciona, vamos dizer, como uma consultoria gratuita aqui de alguma maneira. Quando existem custos, por exemplo, de viagens e outras coisas, isso é pago pela outra ONG. Por exemplo, se tinha viagens lá para o Equador, que era um dos projetos que a gente teve aí no passado, aqui vai ter alguns projetos mais adiante, então esses custos ficam para, no caso, o Médicos Sem Fronteiras, né? Mas esse impacto social do PMI, eu acho que a evolução que a gente tem visto do PMI nos últimos anos é uma coisa simplesmente fantástica, né? Mais uma vez, parabéns a todos vocês aqui, membros voluntários do PMI, o PMI Rio Grande do Sul, os chapters aqui do Brasil. O Brasil, felizmente, é uma grande potência mundial de gerenciamento de projetos, graças a vocês, graças a nós todos aqui que estamos juntos.
fazendo seja a nossa aplicação privada, governamental ou social. Então, aqui, o objetivo desse Social Impact no PMI, vamos dizer, essa nova área do PMI absorvendo o PMWB para dentro do PMI, é a aplicação da gestão de projetos para o bem social, então para o social good aqui. E a gente tem dois grandes drivers aqui que eu falei para vocês, e fico muito feliz mesmo de ver esse avanço do PMI, que eu fui membro também do Board of Directors do PMI Education Foundation, Fundação Educacional do PMI, tem um trabalho fantástico junto às crianças, K-12, o PM Skills for Life, que é a habilidade para as crianças, junto ao terceiro setor, uma série de coisas. Fiz parte do board do PMI Education Foundation de 2016 a 2018, e ficou mais claro, cada vez mais, que são organizações diferentes porque o seu modo de funcionamento é diferente. Então, o PMI hoje é talvez uma grande holding aí de gerenciamento de projetos, onde a gente tem inteligência artificial, nós temos a Brightline Initiative, nós temos a parte de universidades com o Global Accreditation Council, temos certificações, padrões, chapters, uma série de coisas bacanas, mas ele não está voltado a essa parte educacional, que é a parte de organizações sem fins lucrativos das crianças e da juventude. Então, isso ficou com uma organização específica, que é controlada pelo PMI, que é a Fundação Educacional do PMI. Então, fantástico, vale a pena você visitar lá o site pmif.org. E o PMIF, por algum tempo, ele foi parceiro do PMWB também, e de outras organizações como o PM for NGOs, que nasceram de dentro da Fundação Educacional do PMI, mas sempre ficou, vamos dizer, aquele conflito de modelo de negócios, porque, por um lado, você trabalhar com non-profits e com a juventude é um modo de funcionamento muito mais voltado para o conteúdo, para a regulação de educação, para uma série de coisas, que é diferente de você se engajar realmente, vamos dizer, num braço de consultoria sem fins lucrativos e ir lá trabalhar direto na construção de uma creche, de um hospital, obras de infraestrutura, de saneamento, que era o caso dos Engenheiros Sem Fronteiras. Então, o PMWB ocupou esse lugar de 2014 para cá, então ele vem com esse propósito aí, vou pegar um negocinho aqui de desenhar aqui, né? Então ele vem com esse propósito aqui de agora sim aplicar o nosso conhecimento especialista de gestão de projeto nas organizações sem fins lucrativos, vamos dizer, colocando a mão na massa lá, num modo consultivo, embora gratuito, porque são horas de voluntariado. Então, a gente tem aqui cada uma dessas áreas, né? Vai vir uma explicação mais detalhada aqui de como é que elas se dividem e funcionam, que é o gerente de projetos sem fronteiras, que hoje faz parte do PMI. Então, você, como voluntário do PMI, pode aplicar ali para essas vagas. A Fundação Educacional do PMI tem o seu braço educacional muito mais voltado para a juventude, para a criançada. E as horas de impacto aqui que a gente pode contribuir, como horas de voluntariado, aprendizado e tudo mais. Então, essa figurinha mostra para a gente agora como ficou a estrutura desse Social Impact Programs aqui do PMI. Então, nós temos nossa próxima geração, que o PMI fala aí bastante nos últimos anos, né? O PMI Next. Temos nossos chapters e indivíduos, vocês contribuindo aqui para a função social do PMI, através de voluntariado, parcerias, oportunidades. E aqui estamos divididos internamente como PMI, na Fundação Educacional, que está preocupada com a juventude e a criançada, então construir essas gerações aí bem distantes, enquanto que o PMWB está criando uma escala global, digamos, de consultoria gratuita através de voluntariado, para a gente poder aplicar essa gestão de projetos. Aí a gente tem as nossas horas de impacto aqui, ou o nosso voluntariado, que é colocar todas essas nossas iniciativas aqui cada vez mais de uma maneira mais mensurável. Então, isso já aconteceu com uma profissionalização muito grande do PMIF. Fiz parte recentemente de uma força-tarefa em que a gente criou indicadores para medir desde a educação, professores, o envolvimento dos pais, uma série de coisas lá. E no PMWB isso tem acontecido agora, é uma grande oportunidade para vocês, para todos nós, de levarmos o PMWB para um próximo nível aqui de maturidade e profissionalização. Temos aqui a nossa comunidade,
E aí podemos aplicar isso em projetos da comunidade. Então, por exemplo, a Junior Achievement tem trabalhado tanto com o PMIF como o PMWB. Falei para vocês, gerente de projetos, Engenheiros Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, temos muitas organizações para a gente poder criar esse nosso impacto global e local. Então, você pode ser um voluntário do PMWB aí na sua cidade. Acho que talvez esse seja um dos maiores benefícios aqui que a gente pode ter dessa palestra aqui, que seria engajar nossos voluntários do Rio Grande do Sul, principalmente, e dos outros chapters aqui, porque também existem vagas à distância, para utilizarem os ativos, os frameworks, o conhecimento, os materiais do PMWB em projetos sociais em cada uma das áreas que foram atingidas aqui. E a gente tem 3 grandes prioridades agora para 2024. A primeira é a integração do PMWB com o PMI Social Impact. Então, como falei para vocês, isso é uma iniciativa recente. Vocês devem ter recebido aí e-mails do PMI e tudo mais, mas se você for lá no site do PMI ou pesquisar isso, vai ver que isso é recente agora, de 2024. Já haviam discussões do PMWB junto com o PMI nos últimos meses, aí, ou até anos, e agora oficialmente faz parte e tem uma integração de integrar esses mecanismos aqui dos chapters, que ainda hoje não está 100% integrado, né? Então, as vagas do PMWB vão aparecer no nosso VRMS, Sistema de Voluntariado, e vice-versa, ter a contribuição aqui desses projetos e uma série de coisas. Mais importante, na minha opinião, né? Claro que a gente tem essa integração com o PMI que é muito fundamental, mas são as nossas 2 prioridades seguintes aqui: demonstrar o valor da gestão de projetos aqui para o nosso impacto mundial. Então, a gente tem esse impacto positivo, pode ser uma organização de sua cidade, da sua igreja, uma ONG, o apoio a organizações existentes como Lions, Rotary, entre tantas outras que a gente tem, que o que a gente vê muito nos projetos que a gente fez aqui do PMWB nesses últimos 10 anos, pessoal, é que a gente chega numa organização e existe um conhecimento técnico muito grande, uma paixão muito grande pelo aquilo que eles fazem. Então, se você tem, por exemplo, uma organização de médicos, enfermeiros, educadores, enfim, eles têm aquele grande conhecimento e a vontade de ajudar a comunidade em torno deles. Mas sem as ferramentas de gestão de projetos, eles não têm a capacidade de eficiência, de organização, de escalabilidade. Então, muitas vezes existe um desperdício de recursos que a gente vê aí, enfim, em creches, hospitais, programas de meio ambiente, entre tantos outros, que o PMWB, ou seja, nós, gerentes de projetos aqui voluntários, conseguimos chegar lá e dar um outro nível de maturidade para essa organização, ajudando aqui a essa criação de valor na comunidade, mas também para nós, você profissional como eu, né? Acho que eu devo mais da metade do meu aprendizado aí nesses 20 anos ao PMI e as oportunidades que eu tive no PMI, especialmente a Fundação Educacional e ao PMWB, porque a nossa chance aqui de aprender, de aplicar, enfim, de realmente criar comunidades de práticas ali. E amplificar esse trabalho aqui com outros grupos de stakeholders, além daqueles que já trabalhavam com o PMWB, de maneira que esse impacto social agora esteja, vamos dizer, completamente integrado ou embedded aqui como parte do PMI e não somente uma coisa isolada, né? Antes, cada grupinho de voluntário ia ajudar uma ONG por conta própria, enfim, coisas desse tipo. E a ideia é que isso cada vez mais seja institucionalizado. Falando agora um pouco mais sobre o PMWB para vocês, então ele demonstra aqui, vamos dizer, esse poder da gestão de projetos de entregar resultados sustentáveis e positivos aqui. É esse exemplo que eu falei para vocês, né? Então, muitas vezes, num hospital, numa obra de engenharia, infraestrutura, meio ambiente, educação, a gente tem as ONGs muito bem intencionadas, mas nem sempre muito bem gerenciadas do ponto de vista de projetos. Vocês vão ver alguns exemplos de projetos daqui a pouco. Então, o PMWB traz agora para a comunidade do PMI a oportunidade de você poder trabalhar de verdade, vamos dizer aqui, né?
Não que os outros trabalhos nossos dos voluntários do PMI não sejam de verdade, né? Mas é que o que a gente encontra lá no VRMS, e eu sou voluntário de várias funções ali do PMI, né? Fiz parte aí do Standards Consensus Committee, Global Accreditation Center, mas muitas vezes são oportunidades ali no PMI para você trabalhar num padrão, para você trabalhar num evento, para você trabalhar em várias coisas que são extremamente importantes, mas não são de aplicar, digamos, a gestão de projetos a um caso real. Construir uma creche, fazer um hospital, enfim. E o PMWB vai trazer este monte de vagas aqui para você, para mim, para todos nós da comunidade PMI. Integrar essa capacidade aqui dos nossos esforços sociais do PMI, que já vem desde a Fundação Educacional, PM for NGOs, quem não sabe, nasceu de dentro do PMI, entre outras aqui. Alinhamento com as nossas metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, criando essas oportunidades aí de voluntariado para os membros do PMI, e resolvendo uma lacuna de que essas organizações muitas vezes não têm acesso a gerentes de projeto, né? Às vezes a gente vê até aqui no Brasil quantos excelentes institutos a gente tem, né? Instituto Ayrton Senna, Gerando Falcões, tantos aí com um grande impacto social, muita paixão, muitos resultados, mas que se tivessem engajados, por exemplo, com o PMWB, e com vocês que estão assistindo, todos aqui, voluntários através do PMWB e do PMI, nesse tipo de organização, imagina onde que a gente conseguiria chegar, né? De ter essa experiência aqui, mão na massa, hands-on, project experience aqui, supervisionada, muitas vezes por outros voluntários mais sêniores do PMWB, e também servir como uma ferramenta dos chapters e indivíduos para que estejam mais conectados ainda ao PMI, né? Isso é uma coisa que muitos de nós voluntários sempre pedimos, né? Mas que não dava para encaixar ali dentro de cada chapter, criar suas iniciativas, né? Bom, aqui a gente tem a nossa missão e um pouco do que aconteceu aí nesses últimos 10 anos, né? Então, fazer um impacto positivo, uma diferença positiva aqui no mundo através de projetos colaborativos e sustentáveis. Então, um grande sonho aí de transformar o mundo num lugar melhor através da gestão de projetos. O PMWB foi fundado, como falei para vocês, em 2014, como uma organização baseada nos Estados Unidos. Tínhamos voluntários de todos os países na época. Uma organização de voluntários e sem fins lucrativos. Nos últimos 10 anos, tivemos 750 stakeholders, quer dizer, organizações que trabalharam com a gente, diferentes organizações do mundo, e completamos mais de 70 projetos, entre eles alguns megaprojetos, conectando pessoas em 170 países, né? É uma oportunidade aí muito bacana mesmo. Aqui estão alguns dos grupos fundadores, né? O Peter, grande amigo aqui, o Peter, né? Vocês devem conhecer, ele aí teve no board do PMI, do PMI-F. A Diana Landers, que é a presidente e fundadora, ainda presidente até hoje, foi chair do PMI também. E mais um grupo aí cada vez maior de pessoas que a gente veio agregando nesses anos. Então, consegui engajar essa nossa comunidade aqui em projetos. Então, vamos dizer, projetos aqui mesmo. Então, esse EWB é o Engineers Without Borders. Então, trabalhamos junto com os gerentes os engenheiros sem fronteiras, aqui em projetos de saneamento e água em Porto Rico. No Equador, projetos de saneamento. Então, além da gestão de projetos, a gente tem voluntários de engenharia também. Tivemos projetos aqui na África, projetos em vários lugares aí do mundo, dos mais diversos. Podem ser projetos de infraestrutura, projetos de maturidade, processos, entre outros aqui, né? Projetos humanitários, então aqui muito voltados para a saúde também, então as metas das Organizações Unidas, né? Nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, então saúde, educação, sustentabilidade, meio ambiente, infraestrutura, estão entre os principais tipos de projetos, né? E a ideia é que nós, voluntários, aí realmente consigamos colocar esses nossos superpoderes de organização, planejamento, controle, eficiência, efetividade a serviço ou em favor
destes projetos aqui. Como falei para vocês, existe um processo aqui para a ONG se engajar com o PMWB. Ela precisa ser uma organização sem fins lucrativos, a gente não presta serviços para governos e nem para organizações com fins lucrativos, tá? Sim, para outras ONGs. Então, por exemplo, né, a sua empresa não pode trabalhar com o PMWB. O seu governo, né, nossos governos, aí ele pode até ter algum tipo de apoio, de metodologia, num convênio, enfim, mas em princípio o foco são outras organizações sem fins lucrativos e que estejam alinhadas de alguma maneira a um dos objetivos sustentáveis lá da ONU, especialmente as coisas relacionadas à educação, saúde e infraestrutura, mas todo o restante que tiver aqui com algum alinhamento também. Porque o foco do PMWB, além da gestão de projetos e do voluntariado, é a gente poder levar mais sustentabilidade, né? Pensar no futuro aqui de alguma maneira. Então, a sustentabilidade é a nossa habilidade de atender às necessidades da geração atual, sem comprometer ou sem prejudicar aí as nossas organizações futuras. Então, essa promoção da sustentabilidade em gestão de projetos, além do engajamento na execução desses projetos, também tem projetos de pesquisa dentro do PMWB. Então, a gente tinha uma área de pesquisas de metodologia e de pesquisas de sustentabilidade, práticas de sustentabilidade em gestão de projetos. Aqui algumas etapinhas, né, para a gente pensar já com o resultado final em mente, sempre ter os nossos requisitos de sustentabilidade, qualidade, objetivos sustentáveis, benefícios, o foco no nosso impacto de longo prazo. Então, esses são critérios, inclusive, para a seleção de parceiros e de projetos. Acima de tudo, nos preocuparmos, né? A gente faz uma análise da comunidade, dos stakeholders ali, antes de a gente se engajar com um determinado projeto. Isso faz parte dos nossos critérios de seleção. Já caminhando aqui para o nosso final, e também quem tiver dúvidas, né, comentários, depois eu deixo meu e-mail aqui também, meus contatos, mas o próprio canal direto com o site do PMI e do site do PMWB, que agora estão fundidos aí com uma mesma organização, vocês vão encontrar muita coisa. Então, esse exemplo de Porto Rico é uma prova de conceito de uma nova abordagem aqui para água, prover água limpa. Tínhamos aqui a parte de gestão de projetos que foram utilizados no desenvolvimento do projeto, gestão de riscos principalmente, gestão de stakeholders, comunicação, enfim, a gente montou o plano de projeto como um todo. Na verdade, era um grande programa aqui para poder utilizar todos os materiais, planos e os ativos que existiam lá nessa organização. E dentro do ambiente do PMWB, a gente salva todas essas nossas metodologias, métodos, templates, lições aprendidas, gestão do conhecimento, para que nós, como voluntários, possamos reutilizar isso, mas para que isso também seja uma base de conhecimento para outras ONGs que queiram utilizar. Todo projeto nosso tem um chamado Impact Report, isso já desde o começo do projeto, quais vão ser os impactos, benefícios, plano de realização de benefícios, mas a gente tem que acompanhar isso após o projeto também. Então, medidas de impacto aqui sobre a organização, o projeto, a gestão do projeto, que é o trabalho do PMWB, temos uma medição de satisfação dos stakeholders, e aí a gente consegue criar essas métricas aqui, que é uma coisa que tem se desenvolvido, é uma área que a gente precisa de muita ajuda em realização de benefícios, critérios, impactos, indicadores, desdobramentos de indicadores, mas que é uma grande preocupação nossa, embora tenha vários aspectos ainda a serem desenvolvidos. A gente tem a questão de comunicar o sucesso desses projetos, junto com a ONG da qual a gente celebrou um contrato com eles, né, uma parceria. Então, colocar as nossas metas claramente, ter a atualização visual desses objetivos, uso de mídias sociais e o do Impact Report, para que depois isso tenha uma transição que vai ser mantida por aquela ONG, né, pessoal? Ou aquela organização de alguma maneira, né? Porque o gerente de projetos sem fronteiras, o PMWB, nós não vamos estar lá para sempre. A gente vai fazer esse projeto, como foi o de Porto Rico,
E, de alguma maneira, também, dentro da nossa metodologia, a gente tem uma transferência de capacidades, uma transição para que esse pessoal possa manter isso e que tenha o apoio da sua comunidade lá também. Um projeto que talvez possa, inclusive, servir aqui de muitos ativos para a gente, foi um projeto de inundações, né? Uma recuperação de inundações que ocorreu em Gana, na África. Então, medir o impacto aqui da organização, do projeto, do apoio nesse projeto, e várias atividades lá foram feitas, desde a gestão de projetos para conter aquela crise num primeiro momento, né? E apoiar ONGs que estavam buscando entregar serviços, logística, recuperação. E pós essa grande enchente lá que eles tiveram também, capacitar outras ONGs, especialmente os Engenheiros Sem Fronteiras e os Médicos Sem Fronteiras, organizações com as quais a gente já possui convênios, de como que eles poderiam disseminar a cultura de gestão de projetos do PMWB e se aproveitar melhor desses ativos aqui que a gente tem, né? E isso ajuda bastante para nós, individualmente aqui, então, o seu crescimento pessoal aqui, junto com essa ideia de sustentabilidade. Então, você tem a possibilidade de contribuir como voluntário no seu ritmo. Então, você vai ver que cada vaga de voluntariado, ela é muito bem pensada, é muito bem descrita ali em quais são as funções, o que você vai fazer e qual vai ser a sua dedicação. Porque aí, né, tem gente que tem 1 hora por semana, 2 horas, enfim, você tem que conciliar ali com outras coisas. E pessoas que vão ter dedicações maiores. Dessa maneira, a gente sempre se preocupa de dividir o time de projetos ou o time de voluntariado de uma maneira a reduzir a nossa complexidade para que ninguém fique sobrecarregado aqui e que você, né, não tenha um burnout aí no seu voluntariado também, de uma maneira que os projetos consigam andar bem com grupos de voluntários e as pessoas vão mudando ali, às vezes, sua prioridade, sua dedicação, tem questões familiares, de trabalho, para que a gente possa balancear. Aqui tem mais um outro exemplo de projeto. Foi um projeto de irrigação no Equador, junto com os gerentes de projetos sem fronteiras. Então, olha lá, organizações interessantes estão presentes no Brasil, inclusive, né? O Engenheiros Sem Fronteiras trabalhou naquelas recuperações, salvo engano, de Brumadinho. Preciso pesquisar aqui novamente, mas houveram vários projetos, salvo engano, dos Engenheiros Sem Fronteiras no Brasil, naqueles momentos lá de barragens e de várias cidades que foram afetadas. Junto nesse projeto de irrigação aqui também o Rotary, outra organização mundial presente aqui no Brasil. Então essas organizações aqui, elas trabalharam nesse projeto junto à comunidade para montar um sistema de irrigação que pudesse envolver, né, de alguma maneira aqui uma parte até social e empreendedora do Rotary, né, nessa formação ali das pessoas e na conscientização, parte técnica com Engenheiros Sem Fronteiras e a coordenação do programa como um todo com o PMWB, o Gerente de Projetos Sem Fronteiras. Então, essa contribuição foi outro grande exemplo aí de projeto. Aqui a gente tem algumas das oportunidades abertas e outros parceiros aí que trabalharam com a gente. Esse projeto aqui junto com o I3E foi um negócio fantástico. O I3E Smart Village, a criação de sistemas de energia, vamos dizer, paralelos lá na África, né, onde você não tem uma infraestrutura de energia. Então, criando aqui um off-grid energy distribution aqui. Mas trabalhar com organizações como Engenheiros Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, Care International, Rotary, Cruz Vermelha, enfim, vários tipos de organizações aí, para que a gente possa também fazer esse volunteering matching aqui, que é pegar voluntários, até mesmo agora nossos PMI e PMWB, e ligar esses voluntários aí às outras ONGs, né? Então, nosso funcionamento hoje é através dos chapters. Os chapters, daqui a pouco, vão poder criar suas comunidades do PMWB.
para suportar essa parte social aí dentro da sua comunidade. Então, quem sabe aí o Rio Grande do Sul já poderia ser o primeiro chapter a fazer isso, inclusive pela necessidade, urgência, a competência de todo mundo que está aí envolvido na região. Enquanto que o PMI Global trabalha com esses headquarters aí, então trabalha com a Cruz Vermelha Internacional, fizemos um encontro lá de várias organizações para recuperação de desastres, se for na Europa, enfim. Então, tem uma parte global aqui, mas, acima de tudo, uma parte local muito importante. Para a gente poder maximizar esse sucesso dos projetos, então, não só o engajamento dos gerentes de projeto, mas essa construção de capacidades ou de novas competências nos parceiros. Isso através de vários materiais, frameworks que já foram criados, estão existentes lá no PMWB. Ter o conhecimento da comunidade dentro de uma plataforma, então isso a gente já tem, mas cada vez mais crescer isso com a execução e os exemplos dos projetos. E também novos profissionais, então todo mundo está procurando experiência, né? Aproveitem aí, não sei se fica salvo esse vídeo aqui, né? Mas quem sabe a gente levar o PMWB, esse conhecimento para mais pessoas que estão começando na carreira, voluntários, enfim. Porque a nossa chance aqui de, se você é um pouquinho mais velho aí, igual eu e alguns de nós, compartilhar a sua experiência, mas quem está começando, colocar a mão na massa, aprender e ser orientado, mentorado, aí, supervisionado. Então, próximos passos aqui, e não vou me ater muito a eles, porque a apresentação está disponível para vocês, tá? É uma apresentação oficial nossa aí do PMI, que senão você vai clicar nas telinhas aí agora, não se preocupe com isso. Mas na hora que você vai lá no VRMS, você já tem aqui agora áreas de interesse, o gerente de projetos sem fronteiras. E aí você pode selecionar vagas de voluntariado lá também, tá? Bom, aqui tem uma partezinha bem rápida da Fundação Educacional, embora não é o nosso foco, né? O nosso foco está muito mais aqui no PMWB, mas a Fundação Educacional ela é uma, vamos dizer, uma organização irmã, como falei aqui para vocês, com o braço, digamos aqui, filantrópico de doação. Então, aqui você tem esse foco muito mais na juventude, nas crianças. Não temos voluntários no sentido de atribuir voluntários a outras organizações. O que o PMIF faz é criar esses materiais somente para organizações que trabalham com a juventude, então Youth Serving Non-Profits aqui, e não todo tipo de non-profit. A gente dá o apoio para eles em termos de materiais, já existe o PM Skills for Life, o Project Toolkit para crianças, para escolas, para professores e tudo mais. E também doações, que são os grants. Junior Achievement, por exemplo, foi uma organização que recebeu fundos, né, doação mesmo, né, de dar o dinheiro para poder executar projetos com foco em empreendedorismo da juventude, por exemplo, né? Então, o PMIF tem um outro foco aqui, que é inspirar a juventude. Então, não é a execução mão na massa ali com as ONGs, mas inspirar a juventude em tirar os seus sonhos do papel, não só a gestão de projetos, mas de conseguir se organizarem ali na vida. Hoje, no Brasil, fico muito feliz também que a gente tem agora como parte da BNCC, da Base de Educação Curricular, uma matéria que é o projeto de vida, né? Nos países desenvolvidos, a gente tem isso há mais de 15 anos. Então, nos Estados Unidos, graças ao PMIF, a gente tem o Project Based Learning, aprender por projetos, e as crianças, desde pequenininha, trabalham em projetos, colaboração, equipe e tudo mais. Então, não é, na verdade, só pensar aqui em serem gerentes de projetos, mas sim que a juventude, as crianças e a juventude consigam ter a capacidade de se organizar para trabalhar em equipes, com foco num determinado objetivo, que nada mais é do que a gestão de projetos, independente se eles vão ser gerentes de projetos como nós ou não, né? Então, PMIF, nossa estratégia aqui da Fundação Educacional, tem vagas de voluntariado lá no VRMS também, preparar a juventude e a educação junto com esse engajamento da comunidade educacional, então escolas e ONGs de educação.
permitindo que eles obtenham habilidades críticas, as habilidades do futuro, né, as habilidades da ONU, as habilidades de tecnologia, engajando e colocando esses conceitos de gestão de projetos dentro dos programas educacionais. Project-Based Learning, o projeto de vida aí que a gente tem no Brasil aí hoje que pode se beneficiar. E por fim, as nossas horas de impacto aqui, ou seja, todas essas nossas horas de voluntariado, elas servem para o seu desenvolvimento, servem para o impacto social, servem para contar para a nossa renovação de PDUs, e estão sempre alinhadas aqui aos objetivos de sustentabilidade lá da ONU, de maneira que o PMI é um membro aqui da United Nations Global Compact, e a gente suporta isso e reporta todas as nossas horas de voluntário lá também, o que nos mostra esse grande impacto aí de vocês, né, nosso aí, gerentes de projeto do PMI como um todo, em contribuir bastante para a ONU e para o desenvolvimento global aqui de toda maneira, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? No Global Compact aqui da United Nations, que é uma organização aqui, talvez a maior iniciativa de sustentabilidade, que chama organizações, empresas e tudo mais para alinhar suas operações e estratégias de maneira a contribuir com o impacto global e social, né? Então, nossos membros ajudam aqui na missão do PMI e também de avançar esses objetivos de sustentabilidade. O PMI participa do UNGC aqui, e com a nossa comunidade aí, mais de 200 países, 300 e tantos chapters, né, um monte de voluntários, a gente consegue atingir muita coisa e tem um apoio executivo do PMI, dos times de liderança muito grande para cada vez a gente possa fazer mais, né? E por último aqui, pessoal, já estamos no finalzinho, alguns benefícios, né? Vocês sabem aí o benefício da gente devolver, a gente às vezes ganha muito mais devolvendo do que o que a gente está dando, né? Porque nos ajuda a construir essa confiança na comunidade. As empresas que trazem seus grupos de voluntários aí para o PMI têm um engajamento muito maior. A gente tem ali, muitas vezes, até quando falamos de empresas, né, atrair clientes mais fiéis aqui, porque veem que a sua organização realmente tem um propósito, criar mudança, garantir a nossa sustentabilidade e contar histórias aí que as pessoas realmente vão se preocupar. Só para vocês terem uma ideia, né, em 2023, aqui a gente tem algumas horas, são mais de quase 43 mil voluntários, né? E 710 mil horas aí, se a gente pensar, né? Não está totalmente atualizado, embora seja 2023. Pegamos essas horas aqui antes do fechamento do ano. Mas imagina, 1 milhão de horas aqui, e o América Latina aqui muito forte, né? O Brasil, América Latina muito fortes aí nessas nossas horas aqui. Acho que esse pedacinho de números vou pular aqui, que a gente passa para uma parte de perguntas, mas eu queria deixar para vocês o nosso código QR Code aqui, que aí você vai direto lá para a página do PMI Impact, como que você pode submeter suas horas, lá também você vai ter mais informações sobre PMI Social, nesses dois braços aí que expliquei para vocês, que é a Fundação Educacional, voltada para a juventude, para a criançada, não é aplicação, mas sim a influência e a criação de materiais que estejam dentro desses materiais educacionais, enquanto que o PMWB, que agora faz parte do PMI, é, digamos, nosso braço de consultoria non-profit, sem fins lucrativos, se assim podemos chamar. Com isso, chegamos ao fim. Se tivermos tempo aí para perguntinhas, estou à disposição. Podem também me mandar um e-mail, quem quiser. Pode mandar aqui, deixa eu aproveitar e deixar um e-mail aqui com o QR Code, mas vamos lá para nossas perguntinhas aí também. Obrigado, Mário. A gente tem algumas perguntas, sim, aqui no Q&A, e vou mostrar aqui no stage, no palco, a primeira, da Priscila, de PMI de São Paulo.
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou descompartilhar aqui, então, beleza. Você quer que eu leia para você, para ficar mais fácil? Acho que é melhor, hein? Ele ficou Pronto. apertadinho aqui para mim. A Priscila perguntou, primeiro te parabenizou por essa frente social e logo em seguida ela te perguntou como são selecionadas as iniciativas nas quais o PMWB atua, né, se há critérios pré-definidos, considerando que o contingente de voluntários é limitado. Sim, a gente tem um scorecard para poder fazer esse negócio e tem um processozinho ali. Basicamente, a organização ela submete uma iniciativa para o diretor de Client Relations do BMW. Então, por exemplo, pode ser o Rotary, pode ser sua igreja, sua creche, enfim, submete aquele negócio. Aí vai ter uma série de critérios, um negócio meio amplo ali, aquele scorecard. Basicamente, se for um projeto social, tiver alinhado com os objetivos da ONU, você já está meio caminho andado. E aí tem alguns outros fatores, né? O PMI é uma organização mundial, o PMWB também, então exclui alguns tipos de empresas, né? De setores determinados lá, às vezes exclui algumas regiões aí meio problemáticas e tudo mais, porque o objetivo aqui, pessoal, é social, mas não é um objetivo, digamos, humanitário no sentido de ONU, por exemplo, porque a ONU tem funcionários, né? Então, por exemplo, o PMWB, dentre os nossos critérios, nós nunca trabalhamos em regiões de risco, sejam regiões de risco no sentido de guerras, por exemplo, ou mesmo de criminalidade. Então, por exemplo, né, tem alguns países aqui da América Latina que tiveram passando por dificuldades aí nos últimos meses, né, até nos jornais ali, em termos de segurança, etc. O PMWB nunca atua nesse negócio, por exemplo, porque estamos com voluntários e não temos, digamos, né, apoios de segurança e outras coisas aí, por exemplo, que tem a ONU, né? Talvez o Farrah vai falar um pouco sobre isso. Então, basicamente, projetos sociais que, digamos, estão em regiões normais, digamos ali, dentro da normalidade, podemos falar assim, no sentido de lidar com a pobreza, educação, saúde, coisas de criminalidade não, de jeito nenhum ali, pela questão de voluntariado, né? Não que isso não seja importante, mas porque não faz parte do objetivo da organização. Obrigado. A gente tem uma próxima pergunta aqui da Ilana Silva. Ela perguntou se as vagas para o voluntariado no PMWB já estão disponíveis no VIP. Eu acredito que sim, dá uma olhada lá no VRMS. De toda maneira, você tem o site, que é pmwb.org. Agora ele já fala que é PMI e tudo mais, redireciona ali. E dentro do PMI você vai encontrar as páginas do PMWB já também. Eu não sei se o sistema de voluntariado já foi integrado, porque o PMWB tinha, vamos dizer, um VRMS próprio antes, que você se candidatava lá no site, mesma coisa, procurava as vagas e estava num processo de integração aqui de aparecer lá no nosso vrms.pmi, se não vai no site do PMWB, pmwb.org, botar aqui no chat e você tem mais informações lá. Tá, a gente também tem mais algumas perguntas aqui sobre a possibilidade de pessoa física poder participar do PMWB como voluntário. Sim, com certeza. São pessoas físicas, na verdade, tá? Então, somos nós como voluntários e não organizações. Então, não tem empresas voluntárias. As empresas não se engajam com o PMWB. Também é uma forma aí do modelo de funcionamento. A minha empresa quer apoiar o PMWB, não tem essa oportunidade. Cada pessoa que faz o seu voluntariado, né? Igual o próprio PMI, né? Não dá para a sua empresa, sei lá, ir trabalhar com o chapter. Dá para a sua empresa, talvez, indicar voluntários ali, funcionários que vão trabalhar para o chapter, tá? Então, gerentes de projetos voluntários, nós aí como voluntários. A Joana Felipe, eu acredito que ela esteja no Brasil, e ela perguntou, existem oportunidades do PMWB na Europa? Como eu posso participar? No mundo inteiro, através do VRMS. Então, ele nasceu muito mais mundial do que regionalizado, né? Então, nasceu, como falei para vocês, em 2014 lá nos Estados Unidos, e pelo motivo de que tinha gente do mundo inteiro, nos primeiros 6 a 8 anos, tudo é inglês. Então, todos os materiais em inglês, etc. Dificilmente a gente teve projetos que fossem, vamos dizer, em português aqui, não tinha poucos voluntários aqui no Brasil, acho que uns 3 ou 4 voluntários. Em espanhol, embora tivesse os projetos ali do Equador, etc., eram todos em inglês, porque o corpo de voluntários, que não era tão grande, talvez aí uns
300 voluntários no mundo, era tudo em inglês. Então, tinha vários projetos na África, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, todos em inglês. Agora, junto com os chapters do PMI, vem essa localização e regionalização, de poder ter uma comunidade PMWB em cada chapter. Joia. Tem uma pergunta do Marcelo Kobayashi, que eu acredito que ela seja mais aderente ao Fará, mas ainda assim eu vou te colocar. Ele fala que na forma como a ONU propicia a ajuda humanitária através de uma agenda ESG, isso de certa forma não pode acabar por influenciar ou até interferir na legitimidade das prioridades do plano de governo local? O que você acha? Acho que não, porque assim, o que acontece em toda organização, né, pessoal, é que a organização tem que ter um propósito e ela tem que ter um modelo de negócios, de funcionamento, senão ela tenta fazer tudo para todo mundo e ela não consegue. Então, os governos têm uma grande dificuldade aí, porque eles têm que equilibrar tudo naquela região de todos os aspectos, econômicos, sociais, segurança, entre outros, né? Quando você pensa em ONGs ou em organizações privadas, a gente tem o poder de escolher uma estratégia que seja mais, vamos dizer, focada ali, dado o tanto de recurso que você tem. Então, por isso que eu acabei de explicar, por exemplo, que o PMWB, ele não atua em questões de segurança, criminalidade, etc. Por quê? Porque isso não é importante? Claro que é importante, mas é que você precisa de uma outra estrutura para aquilo, que a ONU tem, por exemplo, né? Eu fiz parte aí da UNOPS também por 3 anos, e o Farhad é um cara que está aí há muitos anos lá, vai explicar isso muito melhor, mas é uma estrutura completamente diferente. Se você for trabalhar com a Fundação Educacional do PMI, por restrições de recursos, ela decidiu também focar somente na atividade de juventude. Então, na época, a gente até discutia isso lá em 2014, 2016 no board, se a gente deveria levar isso até as universidades, por exemplo, porque havia um programa para isso. Mas aí você tinha que dividir tantos os recursos que você não ia ajudar em nada. Por isso que focou no K-12, que é as crianças até 12 anos. E tivemos grandes resultados e bons impactos nisso, né? Nada impede que no futuro venha a expandir esse negócio. Mas, no resumo, eu acho que não. Eu acho que cada organização, se foca em algum objetivo específico da ONU, ou enfim, você vai ter um foco muito maior, enquanto que os governos é isso, né? Tem realmente que equilibrar um monte de outras coisas, né? Tá joia, Mário. A gente ainda tem mais uma pergunta, mas infelizmente por uma questão de tempo, a gente não vai ter como responder. E eu queria agradecer a sua participação, obrigado por nos brindar com essa aula, né, e avisar aos participantes que, caso vocês queiram acessar a pesquisa de satisfação e também realizar a inscrição de vocês no Festival de Workshops Solidários, basta vocês clicarem nessa opção Recurso, Resources, que fica ao lado do chat, nessas opções que tem nesse menu top-down, e clicar nos ícones individuais, tanto da pesquisa de satisfação quanto das inscrições dos workshops. Aí a gente também vai poder disponibilizar o link para vocês no chat. Obrigado, Mário. Obrigado, um grande abraço aí, pessoal.